Como é que vocês estão? Seu professor que vos fala, segundo tenente J. Salles. E nossa aula de hoje é a última aula desse primeiro trimestre. Graças a Deus a gente está encerrando a nossa sequência didática 6 com as duas últimas operações que faltam, a potenciação e a radiciação de números racionais. Depois desse assunto a gente só vai fazer algumas revisões e se preparar para a nossa primeira AE do ano, tá? Graças a Deus a gente conseguiu, dentro do previsto, encerrar o nosso conteúdo. E hoje a gente vai falar de potenciação e radiciação de números racionais, conhecidas como a quinta e a sexta operação, tá? Aqui nós temos os descritores, tá? Vamos trabalhar com esses 6 descritores, tanto envolvendo a potenciação como envolvendo a radiciação, e calcular, né, alguns valores numéricos de expressões com números racionais. A definição de potenciação é a mesma que a gente já viu, tá? A gente só vai agora ampliar o nosso conjunto universo. Em vez de trabalhar somente com números inteiros, vamos trabalhar também com números racionais agora. Então, qual é a nossa definição de potenciação? Toda potência com expoente natural maior do que 1 é igual ao produto em que o número de fatores é igual ao expoente e todos os fatores são iguais à base. O que é que isso quer dizer? Então pense aí, eu tenho A elevado a N. Quem é A elevado a N? A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A. Quantas vezes? N vezes. E como eu já disse em sala, N vezes não quer dizer infinitas vezes. N vezes quer dizer uma quantidade finita de vezes. Por isso que eu coloco essa reticência aqui, para eu dizer quantos A's eu quero aqui, porém eu indico o meu último A aqui, porque indica que eu tenho um produto com uma quantidade limitada de fatores. E quem vai limitar isso é esse N. Então a gente diz que esse A aqui vai se repetir N vezes. Se for 5, 5 vezes. Se for 10, 10 vezes. Se for 1 milhão de vezes. Beleza? Esse A e esse N recebem nomes especiais. Então, quem é esse N? Esse N a gente já viu que é o expoente. O que é que ele indica na potenciação? Indica quantas vezes a base vai se repetir. Quem é a nossa base? O A. E a nossa base é o número que se repete. Então, o A vai se repetir tantas vezes quantas forem o expoente. Tranquilo, gente, até aí? Perceba que é a mesma definição quando nós estávamos trabalhando com os números inteiros. O mesmo princípio de potenciação que usamos para os números inteiros também são válidos para os números racionais. Por que isso acontece? A Luquinha vai explicar para a gente. Isso acontece porque o conjunto Z ele é um subconjunto de Q. Ou seja, o conjunto Z está dentro de Q. Lembra daquilo que a gente viu? Conjunto dos números naturais, que é o nosso primeiro foco na matemática. A gente ampliou isso e nós vimos que todo número natural também é um número inteiro. Então, tudo que vale para os naturais vale para os inteiros, porque os naturais estão dentro do inteiro. Não tem como algo valer aqui dentro do amarelo e não valer para dentro do verde, porque tudo que está no amarelo está no verde. E a mesma coisa acontece com o nosso conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Tudo que acontece no amarelo e acontece no verde, também acontece no roxo, porque o amarelo e o verde estão no roxo. Então não tem como uma coisa servir para Z e não servir para Q, porque quem está em Z também está em Q. Então todos os princípios que são válidos para Z também são válidos para o Q, que é o conjunto dos números racionais. Tranquilo? Então pense comigo aí, ó. Menos 3 elevado a 4, quem é? Lá nos números inteiros ainda. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 4 vezes. Lembra? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Estendendo para as frações, o que vai acontecer? A nossa base vai ser uma fração. O que vai acontecer com a base? Ela vai se repetir a quantidade de vezes que o expoente indicar. Nesse caso, vai se repetir 4 vezes.
Então, a minha base menos 2/3 vai se repetir 4 vezes em forma de produto. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, para eu elevar uma fração a um expoente, é simples, gente. Eu elevo o numerador ao expoente e elevo o denominador ao expoente. Então, quem é menos 2 elevado a 4? 16. Quem é menos 3 elevado a 4? 81. Então, elevar uma fração a um expoente é elevar cada termo da fração a esse expoente. Quando tem número decimal também. Então, aqui, ó, menos 0,5 elevado ao cubo. Menos 0,5 vezes menos 0,5 vezes menos 0,5, que dá menos 0,125. Por que deu negativo? Porque quando o expoente é ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Então, expoente ímpar, base positiva, resultado positivo. Expoente ímpar, base negativa, resultado negativo. O expoente, ele mantém no resultado o mesmo sinal da base. Tranquilo? E aí surge a pergunta: como determinamos quantas casas decimais tem um resultado de um número decimal elevado a uma potência qualquer? Vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. 0,2 elevado a 3. Quem é 0,2 elevado a 3? 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, que dá 0,008. Professor, por que 0,008 e não 0,8 ou não 0,08? Porque eu tenho dois zeros aqui para depois colocar o 8. O que determina quantas casas decimais vai ocorrer aqui no meu resultado? Então pense comigo aqui, ó. Eu estou com a versão simplificada, sem especificar as potências, as multiplicações aí. 0,2 elevado ao cubo dá 0,008. Por que eu tenho 3 casas decimais e não só uma, ou duas, ou 4, ou 5? O que vai determinar isso, gente, é uma conta bem simples. Pense comigo aqui, ó. 0,2 tem quantas casas decimais? Uma casa decimal apenas. Lembre que casas decimal são casas depois da vírgula. Então, eu tenho o número de casas decimais, que é 1, tá? Só tenho uma casa decimal. E quem é meu expoente? Meu expoente é 3. Então, o que vai determinar a quantidade de casas decimais do resultado é o produto simples. Que produto é esse? O número de casas decimais vezes o expoente. Então, eu tenho quantas casas decimais aqui? Só uma. Tá? Não é o número 2 aqui, é a quantidade de casas decimais. Então, eu tenho uma casa decimal e multiplico a quantidade de casas decimais pelo expoente. Então, 1 vezes 3, 3. Então, por isso que o meu resultado vai ter 3 casas decimais. Como 2 elevado a 3 é 8, a gente coloca o 8. Como eu sei que eu tenho que ter 3 casas decimais, eu tenho que completar o restante com os zeros. Tá bom, gente? Vamos pensar mais nesse exemplo aqui, ó. Menos 0,03 elevado a 4. Olhe quantas casas decimais tem nesse resultado. Por que isso? Pense comigo. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2 casas decimais. Qual é o meu expoente? 4. Então, a quantidade de casas decimais vezes o expoente é 2 vezes 4. Então, meu resultado tem que ter quantas casas decimais? 8 casas decimais. Como 3 elevado a 4 é 81, então eu tenho que botar o quê? 81 e completo com 6 zeros. 2, 4, 6. Para completar ao todo 8 casas decimais. Tranquilo, gente? Então, é bem simples. Quantidade de casas decimais vezes o expoente. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho que ter 8 casas decimais. Aí eu resolvo normalmente. Quem é 3 elevado a 4? 3 elevado a 4 é 81. Eu coloco 81, que só ocupa 2 casas decimais. E como eu sei que eu tenho que ter 8 casas decimais, eu completo com 6 zeros. E levando em consideração também a regrinha, base negativa, expoente par, resultado positivo. Tá bom, galerinha? E aí eu tenho as consequências da definição e propriedades. Isso nós também já vimos, lembra? Já vimos lá com os números inteiros. O que é que dizia?
as consequências da definição. Que todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Professor, isso vale para os números racionais também? Vale. Qualquer fração elevada a zero é 1. Qualquer número decimal elevado a zero é 1. A única exceção continua sendo zero. Zero elevado a zero tem valor indeterminado, como já vimos em sala. E a segunda consequência da definição é que todo número, independente de qual seja ele, elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá bom, galerinha? E as propriedades? As propriedades também são as mesmas. Lembra que eu disse? Tudo que vale para Z, vale para Q. Tudo que é propriedade em Z, que é os números inteiros, também é propriedade em Q, porque Z está dentro de Q. Então, quais são as propriedades? Primeira propriedade, o que é que eu tenho aqui? Multiplicação de potências de mesma base. Qual é a regra? Conserva a base e somos expoentes. Segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Qual é a regra? Conserva a base, subtrai os expoentes. Terceira propriedade, potência de potência, ou seja, uma potência elevado a um segundo expoente. Qual é a regra? Conserva a base, multiplica os expoentes. E a quarta propriedade, que é a potência de um produto, que também poderia ser a potência de um quociente. O que é que eu faço? Elevo cada fator ao expoente externo. Aqui está bem simplificado, mas a gente já demonstrou isso em sala mês passado, tá? Usando os números inteiros. Então é só dar uma revisada lá que você vai ver por que somos expoentes, por que subtrai aqui os expoentes, por que aqui os expoentes são multiplicados e por que aqui eu elevo cada fator ao expoente externo. Essas propriedades nós já vimos quando trabalhamos com os números inteiros. E a radiciação em Q? É um espaço, eu vou reservar um tempo tão pequeno, porque a radiciação em Q é tão simples de resolver, porque ela segue o mesmo princípio da potenciação. Então pense aí, ó, radiciação é a operação inversa da potenciação. Os princípios aprendidos para os números inteiros também são aplicados aos números racionais. Então quando eu perguntava qual é a raiz de 16, eu estou perguntando que número multiplicado por ele mesmo dá 16. Né? Ou que número elevado ao quadrado dá 16, a gente sabe que é 4. Né? E a raiz de 25? Que número multiplicado por ele mesmo dá 25? Ou que número elevado ao quadrado dá 25? O 5. Então, resolver a raiz quadrada de uma fração é resolver individualmente. Por que eu botei individualmente entre aspas? Porque a palavra individualmente ela se refere a pessoas, né? Então, estou pegando um empréstimo aqui. Eu vou calcular separadamente cada termo. Então, qual é a raiz quadrada de 16? 4. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então, para eu resolver a raiz quadrada de uma fração, basta eu resolver a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Então, eu calculo separadamente e coloco o meu resultado na forma de fração. Lembrando, gente, que não existe raiz de índice par e radicando negativo. Então, se eu tivesse aqui a raiz quadrada de menos 16, não ia existir, porque nenhum número elevado ao quadrado dá um número negativo. Com a raiz cúbica já não tem problema, tanto é que eu coloquei o exemplo aqui, ó, que é a raiz cúbica de menos 125 sobre 27. Então, eu estou fazendo duas perguntas aqui. Que número elevado ao cubo dá menos 125? Ou que número multiplicado por ele 3 vezes dá menos 125? Menos 5. Tá bom? E que número multiplicado por ele 3 vezes dá menos 27? O menos 3. Então, a raiz cúbica de menos 125 sobre 27 é menos 5 sobre 3. Perceba, raiz de índice ímpar de número negativo, o resultado é sempre negativo. Porque somente um número negativo, tá, elevado a expoente ímpar vai dar resultado negativo. Então, pense em trabalhar com a radiciação de forma inversa da potenciação, porque essas duas operações são operações inversas, tá bom?
Então, galerinha, encerramos aqui nossa videoaula curtinha, porque a gente já viu potenciação e radiciação com números inteiros e a gente só ampliou o nosso conjunto universo, que é os números racionais. Então, aprendemos a calcular a potência e a raiz de números fracionários e aprendemos a calcular a potência de números decimais. Na dúvida, volta essa videoaula, repete, bota pause, faz exercício. Se tem uma coisa boa da videoaula é que o seu professor está com você a hora que você quiser, o tempo que você quiser. Aperta a pausa e ele para de falar. Aí você vai lá, resolve bonitinho, depois dá continuidade e vê se você acertou. Se não acertou, volta que o professor está lá disponível para você. Tá bom? Na dúvida, teremos lives nas terças e nas quintas-feiras e chat também nas terças e quintas-feiras. E não esqueça de fazer o exercício da página 77 do livro de vocês. Esse exercício vocês vão precisar me entregar porque ele vai valer ponto. Tá bom, galerinha? Encerramos aí nosso primeiro trimestre e já no início do mês que vem, iniciozinho de maio, vamos estar fazendo nossa primeira AE. E eu espero ter resultados extremamente positivos. No mais, 7º ano, fiquem bem e fiquem em casa. Deus abençoe a todos nós.